Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o governo que está colhendo a inflação que plantou, né? O governo está desesperado com a inflação. Vocês viram que vão fazer intervenção na economia para baixar o preço dos alimentos e coisa e tal. E a verdade é que isso não funciona. Como eu expliquei para vocês, o grande problema da inflação é esse. Ela é uma coisa de efeito retardado. A inflação é causada por excesso de gasto governamental. Todo mundo sabe disso. É por isso que tinha o tal do teto de gastos que o Lula chutou para o lado. É por isso que tinha o arcabouço fiscal que ninguém levou a sério. Justamente por isso, para o governo não gastar demais e não causar inflação, que tinham esses controles, né? O governo Lula ignorou esses controles. Não, que temos que gastar mesmo, temos que botar os cupincha na Petrobras, temos que botar os sindicalistas nos Correios, temos que gastar dinheiro pra caramba e não sei o que lá, e torrou dinheiro como se não houvesse amanhã, e agora a inflação veio. E o problema é o seguinte, a inflação ela tem um efeito atrasado. Ela começou a crescer agora por conta dos gastos do Lula lá em 2023. Isso significa que, vamos supor que o Lula agora pare de gastar, que ele resolva, não, realmente, agora eu cheguei à conclusão que eu tenho que parar de gastar. A inflação não vai acabar agora, não. A inflação vai acabar daqui a 2 anos, porque o efeito é retardado. A inflação, o fato do governo começar a gastar dinheiro agora faz a inflação subir lá na frente. É por isso, inclusive, que populistas como Lula adoram esse negócio de gastar dinheiro, né? Vamos entender aqui o tamanho do buraco que o governo tem. O governo está falando em intervenção para baixar preço de alimento. Isso pode ser ainda pior do que não fazer nada. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão, Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, o William Vac coloca muito bem aqui, o governo está colhendo a inflação que plantou no início do governo. E o próprio Lula falou isso, né? 2025 vai ser o ano da colheita. A colheita maldita, meu amigo, porque tu plantou vento, vai colher tempestade, plantou gasto público, vai colher inflação. É o que acontece 100% das vezes. Era o grande problema do Brasil lá na década de 1980, 1970, superinflação. Eu vivi essa época, muita gente que assiste o meu canal viveu essa época também. Era uma confusão completa, inflação todo dia, a passagem de ônibus era por semana, toda semana tinha um valor diferente de passagem de ônibus, era um inferno completo isso, né? Felizmente, o Plano Real resolveu esse problema, de fato, né? Eu não gosto do Fernando Henrique Cardoso não, mas tenho que reconhecer que ele resolveu esse problema. E como é que ele resolveu esse problema? Ele cortou a possibilidade do governo gastar mais do que arrecada. Tem que gastar só o que arrecada. Aí me vem o idiota do Lula, doido para torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Vem a elite aristocrática socialista de Brasília, chateada com Bolsonaro, porque Bolsonaro cortou os gastos do governo, diminuiu o gasto do governo. Não que o governo tem que gastar muito agora, porque temos que roubar muito, que tá todo mundo seco de vontade de corrupção, de vontade de ganhar dinheiro do governo e coisa e tal. Quebraram o teto de gastos, botaram um arcabouço fiscal que é um esparadrapo para consertar a perna quebrada, ou seja, não resolve nada, e continuaram, o governo entrou gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Alguns diriam que pagando pela reeleição do Lula, né? Ou seja, a gente sabe que botar jabuti no alto da árvore não é uma coisa que acontece naturalmente. Se você encontrar um jabuti no alto de uma árvore, é porque alguém colocou o jabuti lá, e às vezes as pessoas cobram para fazer esse tipo de serviço, né? De botar o jabuti no alto da árvore, né? Então tem gente que diz que o Lula está gastando tanto dinheiro assim, está pagando o serviço de colocarem o jabuti no alto da árvore, né? Enfim, em última análise é esse o problema. O Lula percebeu agora que esse negócio de ficar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã é problema velho. O Lula é um cara velho, e o velho do pior tipo. É o velho que não é velho biológico, né? Velho biológico é de menos, o problema é velho de ideia velha. Está querendo voltar para a época do Sarney de torrar dinheiro, como a solução do Brasil era torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? E o que gera isso, a gente sabe, gera inflação. O governo está colhendo agora essa inflação que ele plantou. Mas o pior que eles falam aqui nas notícias que eu vou falar aqui para vocês, não é nem a inflação que tem hoje, porque o problema é que o governo Lula vem numa crescente de aumento de gastos, né? Vocês sabem que ano passado o déficit foi enorme, muito maior do que estava previsto. O governo arrecadou mais e gastou mais ainda. Então, e por que dizem que o déficit foi zero, que foi déficit zero, conseguimos alcançar a meta, ou foi déficit de só 0,1%, né? Parece pouco, né? Mas por quê? Porque eles usaram um truquezinho de tirar as coisas do teto do arcabouço fiscal, né? Então tinha um monte de gastos que tinha que estar naquele limite, mas aí o Lula encara essa porra como uma mera burocracia. Não, tem a lei ali, mas não interessa, eu vou tirar isso aqui então da lei. A lei não se aplica, sei lá, ao FNDE, não se aplica a gasto, não sei o que lá. Ah, não, isso não é gasto, isso é investimento, não sei o que lá. Porra, investimento é um tipo de gasto, meu amigo, não tem esse negócio não.
Enfim, o Lula tirou um monte de coisa do controle para ele poder dizer que deu déficit zero, porque essa é a idiotice do pessoal da esquerda. É achar que o que importa é a alavanquinha ali, é o número que aparece na televisão, é o número que o Portman pare lá no IBGE. Não, o que importa é a realidade factual das coisas. Se você gasta dinheiro, você causa inflação. Isso é uma coisa estabelecida, é bem evidente. Quanto mais o governo torra dinheiro, mais causa inflação. E esse é o problema, tá aqui, ó, o governo só exibe despreparo ao mirar preço do alimento. Os alimentos estão aqui, ó, carnes e café disparam os preços do supermercado em São Paulo em 2024 com inflação de 6,2% ao ano. É o que eu falo para vocês. Por que os alimentos sobem mais do que a inflação do Portman? Primeiro, porque o Portman deu aquela martelada lá no número, né? E segundo, porque o alimento tem um ciclo mais rápido, né? Como eu falo para vocês que o gasto do governo gera inflação, gera, inevitavelmente, todos os preços sobem com o gasto do governo, mas eles dependem do ciclo daquele produto, né? Por exemplo, você vender imóveis pode ser uma coisa que demore mais tempo. Por quê? Porque para você vender um imóvel, você tem que comprar o terreno, você tem que contratar um arquiteto, você tem que construir o imóvel, vender imóvel não é uma coisa fácil, né? Não tem tanta gente assim com dinheiro para comprar imóvel. Então você tem um ciclo do produto que leva, sei lá, uns 10 anos para você, acho que menos que isso, né? Eu não sei qual que é, eu não entendo dessa área não, mas é um ciclo grande. O alimento é um ciclo menor, você planta agora, colhe daqui a 6 meses, vende no supermercado e acabou, né? O ciclo dele é 6 meses. Então, os alimentos costumam ser influenciados mais rapidamente pela inflação do que os produtos em geral no mercado, né? Porque o ciclo dos outros produtos é mais lento, né? Então a inflação sente maior. Isso sem contar, lógico, o Porsche mandando a martelada dele lá, né, para baixar os números na base da mágica estatística lá do IBGE, né? Enfim, o que o pessoal está vendo, e qualquer pessoa pode confirmar isso, é que você vai no supermercado e os preços estão subindo muito rápido. Muito mais do que supõe lá a inflação oficial do Brasil. E é isso que o Lula já percebeu que é o problema, né? E de quem é o culpado por esse problema é ele mesmo, né? O Bolsonaro teve inflação com o Bolsonaro? Teve também. Por quê? Porque na época da Covid, o STF tomou para si a condução do Brasil, os governadores e prefeitos torraram dinheiro como se não houvesse amanhã, construindo hospitais de campanha que eram só mecanismos para desviar a verba. No Rio de Janeiro construíram 10 hospitais de campanha, contrataram e pagaram, o Witzel contratou e pagou 10 hospitais de campanha, só 2 chegaram a ficar prontos e foram usados por meses, nem um mês, semanas, e foram desmontados porque não serviam para nada, ou seja, foi só para jogar dinheiro fora. E é lógico, isso causou inflação. Mas o Paulo Guedes fez o correto, cortou, fechou, secou a torneira do governo. Então, beleza, vamos agora parar de gastar dinheiro depois da pandemia, e aí a inflação começou a reencontrar a meta, começou a baixar no governo Bolsonaro ainda. Chegou o Lula, o que o Lula fez? Abre as torneiras de novo, temos que torrar dinheiro, temos que pagar a galera que pagou o serviço de botar jabuti no alto da árvore, temos que jogar dinheiro para todo mundo aí, para a corrupção toda de Brasília, para a nojeira toda de Brasília, né? O pântano estava secando. O Lula abriu as torneiras para umedecer o pântano de novo. Agora o pântano está feliz, cheio de coisa úmida no pântano, né? Muita coisa úmida, muita lama no pântano. Só que a inflação vem, né? E aí o Lula percebeu o problema, porque o povo agora, com a informação descentralizada e distribuída, percebe esse truque de manipulação de números, né? E aí está todo mundo insatisfeito com o governo. Por quê? Por causa do aumento de preços. E eu já falei aqui, e eu acho que alguém lá no governo Lula assistiu meus vídeos, e falou pro Lula que, olha só, não dá, né? Não adianta o negócio de falar que vou melhorar a comunicação. Não tem como melhorar a comunicação do Lula se a inflação continuar subindo, tem que acabar com a inflação. Qual que é o problema do Lula? Que a inflação ela tem uma defasagem, ela não é imediata, né? A inflação é o ato do governo começar a gastar mais dinheiro, imprimir dinheiro, jogar dinheiro no mercado. Só que o aumento do preço, ele vem mais adiante. Então essa inflação que a gente está colhendo hoje foi o gasto do governo que teve lá atrás. E se o governo agora parar de gastar dinheiro, vamos supor que o Lula, ele não vai fazer isso, tá? Eu tô falando hipoteticamente, eu sei que o Lula não faz, é contra a índole do Lula, né, gastar menos dinheiro. O Lula é um idiota, ele não entende nada de economia e tem orgulho de não entender de economia, né? Ele acha que socialismo, todo socialista tem isso, né? Acha que socialismo funciona, então por definição não entende de economia, né? E aí, ou seja, ele não vai fazer isso. Mas vamos supor que ele resolvesse fazer a coisa correta, que é parar de gastar dinheiro agora. Não, beleza, vamos fazer um corte de gastos agora.
Não vai adiantar, sabe por quê? Porque esse corte de gastos vai ter efeito a partir daqui a 6 meses, a 1 ano, 2 anos, daqui a 2 anos que vai começar a ter efeito. Ele está colhendo agora a inflação que ele plantou lá atrás. Se ele começar a plantar agora austeridade fiscal, ele vai colher isso, mas vai colher lá em 2026. Eu não acho que ele seja inteligente o suficiente de fazer isso para poder dizer que tá bom em 2026 e tentar reeleição em 2026. Não acho que ele vai ser inteligente disso. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que ele vai tentar botar esparadrapo para consertar a perna quebrada, né? Aqui, ó. Governo só exibe despreparo ao mirar preço de alimento. Porque diz a pessoa da Folha de São Paulo aqui, ó, que a inflação tem origem em fatores climáticos. Lorota, isso aqui é lorota. Agravados pelo alto gasto de Lula. Isso aqui é verdade. A causa é o alto gasto do Lula. Então, quando o governo diz que vai baixar o preço dos alimentos na martelada, na coisa da intervenção, primeiro que ele assusta todo mundo, porque isso, intervenção do governo em alimentos, é uma coisa seríssima. Sempre deu errado. A taxa de falha de governo intervir na economia é 100%. Sempre falha. Independentemente, não interessa o que é congelamento de preço, subsídio de preço, não sei o que lá. A única coisa que funciona é o governo parar de gastar dinheiro. Só que isso o Lula não vai fazer, né? E aí, ou seja, o que o pessoal está colocando aqui, ó, sem ajuste fiscal, haverá uma espécie de calote na dívida disfarçado pela inflação. É o que está dizendo o economista-chefe da Genial Investimentos, o José Márcio Camargo, aqui para o Estadão. O que ele está querendo dizer com isso, né? Por que os investidores estão fugindo do Brasil? Porque o Brasil está dando calote? Não, em princípio não vai dar. A gente tem ainda reservas, né, que garantem aí 6 meses de pagamento de serviço da dívida. O Brasil tem uma balança comercial que, via de regra, é positiva. Então o Brasil não deve ter problema para pagar o serviço da dívida dele. Não seria um calote do padrão normal. Só que o que acontece? O Brasil já vinha oferecendo um monte de títulos da dívida não indexados pela inflação, porque a inflação estava baixa, estava controlada pelo Banco Central, e agora o pessoal que comprou esse pacote não indexado pela inflação, se a inflação subir, esse pessoal se ferra bonito, né? E aí o que acontece? É uma espécie de calote. Você está pagando agora a dívida, mas está pagando uma dívida sem correção pela inflação, você está ferrando o investidor que apostou no Brasil. Quem achou que o Brasil tinha se tornado um país sério, quebrou a cara. Meu amigo, o pessoal elegeu o Lula, elegeu um pinguço corrupto. Não é um país sério isso daqui, não é digno de investimento. Enquanto tiver essa palhaçada da esquerda no poder, não tem como sair do outro lado, né? Enfim, o que o Estadão está colocando aqui, o que o Camargo está colocando aqui é justamente isso. O que é muito pior do que apenas os alimentos. Os alimentos é apenas uma face dessa inflação que o Lula criou. Ok que é a face que traz menos popularidade, que traz mais impacto na popularidade do Lula, mas não é a única. E a economia daqui para frente tende a desandar muito rápido. Não tem nada que o Lula possa fazer para baixar o preço dos alimentos que não seja uma tragédia, pior ainda, congelamento de preços, esse tipo de coisa. E por outro lado, o resto da inflação vai fazer o serviço do mesmo jeito, vai quebrar o país do mesmo jeito. O Lula tá ferrado, não tem jeito, agora é ladeira abaixo. E quando eu digo que o Lula tá ferrado, ele tá ferrado de qualquer jeito. O Brasil também tá ferrado, porque com a inflação isso vai quebrar o Brasil. O que a gente tem que fazer agora é tirar o Lula o quanto antes. Impeachment do Lula já. O quanto antes a gente tirar esse pinguço corrupto da presidência, onde ele nunca deveria ter chegado, melhor para todo mundo. Ah, mas o Alckmin é a mesma coisa. Não, o Alckmin não é a mesma coisa. Ele é ruim também. Também não gosto do Alckmin. Mas ele não é a mesma coisa que o Lula, não. O Lula é muito pior.